Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente vai ter aula de matemática, de ciências e de história, tá? Então, nós vamos iniciar, primeiramente, com matemática. Nós paramos ontem na página 75 e hoje nós vamos fazer a página 76. Eu vou explicar e vocês vão fazer a página 76. Antes, eu vou passar um vídeo para vocês sobre o material dourado. Então, parem o que estão fazendo, abram um livro na página 76 da apostila e prestem atenção no vídeo que eu vou estar colocando para vocês assistir, tá bom? Os naturais, vamos apresentar o material dourado. O material dourado é composto por um cubinho que vai representar as unidades. Vamos pegar agora 10 cubinhos deste e formar uma barra. A barra vai representar a dezena. Então, a barra é igual a 10 unidades. Agora, vamos pegar 10 barras e vamos formar um bloco. O bloco, ele vai representar as centenas. Unidade, o cubinho. Dezena, a barra, e o bloco, as centenas. Agora, vamos pegar 10 blocos deste e vamos sobrepô-los, formando um cubo maior. O cubo maior vai representar as unidades de milhar. Então, neste cubo maior, temos 1000 cubinhos daqueles iniciais. Vamos fazer a revisão. Nós temos um cubinho que vai representar a unidade, a barra que vai representar as dezenas, o bloco, que vai representar as centenas, e, por último, o cubo maior, que vai representar a unidade de milhar. Todo mundo entendeu? Faz um ok na telinha. Entendeu, Lu? Então, uma unidade é um separadinho. Quando a gente conta até o 9, quando a gente passa para o 10, ele vira uma barrinha. Depois vai passar para virar uma placa. Pessoal, esse vídeo vai começar a explicar como é que é o nosso sistema de numeração. Como é que a gente consegue formar números. Então, aí depois fica a centena e o blocão, o milhar. Todo mundo conseguiu entender? Sim? Pedro, abaixa só um pouquinho sua câmera, filho, para te arrumar. Agora, lá na página, eu vou colocar para vocês. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Lá na página 76 de matemática, deixa eu te abrir aqui o livro didático, para vocês estarem visualizando junto comigo. Peraí. Tem uns exercícios de adições usando material dourado. Mas nós não temos o material dourado, né? Então, nós vamos tentar utilizar, nós vamos fazer mentalmente, porque nós não vamos conseguir utilizar o material dourado. Lá na escola nós temos o material dourado, né? E para não ficar com a matéria parada, então nós vamos fazer aqui os resultados juntos, tá? Nós vamos corrigir juntos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela, o que nós vamos fazer. Então, nós vamos utilizar, na página 76, o primeiro exercício, ele fala o quê?
Calcule as adições usando o material dourado e depois registre os resultados. Só que nós não temos o material dourado, né? Porque ele está na escola e nós não temos aqui. Então, nós vamos lembrar, nós vamos deixar o livro aberto e vamos lembrar que a barrinha vale 10, os cubinhos valem 1 cada unidade, né? Cada cubinho vale uma unidade. As barrinhas valem 10. As placas. Quanto é que as placas, elas são o quê? Centena, então são de 100, 200, 300. E o cubo vale 1000, né? Então, a gente vai tentar fazer aqui, ó. Então, nós vamos lá. Calcule as adições usando material dourado e depois registre os resultados. Então, nós vamos fazer o primeiro exercício. E o segundo exercício, nós vamos fazer, olha, arme e efetue as adições abaixo. Lembre-se de anotar as trocas. O que são as trocas? Se você fizer 567 deixa eu colocar isso aqui mais para cima. Mais 285, deixa eu colocar isso embaixo. O resultado olha, quanto que é 7 mais 5? Quanto que é? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, 12, sobe 1, né? Olha lá, 8 com mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque subiu mais 1. Aí, 15. E 5, subiu mais 1, né? Porque é quinto. Então, 5 com mais 1, 6, com mais 2, 8. Então, ficou 852. Quando o exercício fala, lembre-se de anotar as trocas. Se vocês fizerem ao contrário, 285 mais 567, o resultado vai ser o mesmo. Quer ver? Vou fazer aqui do lado para vocês verem, ó. 285 mais, deixa eu colocar isso mais para cá, mais 567. Então, ó, vamos fazer a conta aqui embaixo. 7 com mais 5, né? 5 com mais 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12, desculpa, 12. Então, o 2. Sobe 1. Aí, 8 com mais 1, 9. 9 mais 6, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5, sobe 1. Então, aí, 5 com mais 2, 7 com mais 1, 8. Então, vocês estão vendo que a ordem dos fatores, o que são fatores? Fatores são esses números aqui. A ordem deles não vai alterar no resultado, na adição, tá bom? Então, vocês vão fazer o exercício 2. Tia, preciso fazer as duas contas? Sim, precisa fazer as duas contas. A primeira conta, vocês vão armar do jeito que está aqui. 567 mais 285. Vocês já vão ter o resultado, certo? Quando vocês forem fazer a troca dos fatores, vocês já vão ter o resultado. Então, não vão ter que fazer a conta novamente. Tá bom? Não se esqueçam de colocar número embaixo de número, porque senão a continha dá errada. Tá? Então, vocês vão fazer o primeiro exercício, o segundo exercício, e vão parar no terceiro, tá bom? Então, eu vou esperar vocês fazerem, vou dar um tempinho para vocês. E aí, a gente vai só falar os resultados juntos, tá bom? Vamos prestar atenção aqui agora. Vamos lá.
Calcule as adições usando o material do horário e depois registre o resultado. Então, letra A, ficou 472. Letra A, 472. Letra B, 3.401. Letra B, 3.401. Letra C, 901. Letra D, 1.460. Letra E. Todo mundo acompanhando? Tá todo mundo fazendo certinho? Letra E, 7004. E letra F, 1.291. 1291. Todo mundo acertou? Faz um ok na tela para a tia. Nossa, que beleza, hein? Muito bem. Continuando. Arme e efetue... Ô, Lu, a tia não tá te enxergando assim, com essa proteção de tela, não tô conseguindo te ver direitinho. Arme e efetue. Então, olha lá. Letrinha A, deu 852. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou colocar o resultado para vocês, tá bom? Que fica mais fácil, que vocês vão acompanhando comigo. Então, olha lá. Letra A. Isso aqui tá muito... Aqui tá diferente, gente, ó. Depois da letra A, vem a letra D. Então, vamos fazer pelo livro mesmo, tá bom? Senão a gente vai se atrapalhar. Então, vamos lá. Letra A, 852. Letra B, 903. Letra C, 7.130. Letra D, 6.207. Letra F, 1.345. Letra G, 1.044. 1044. Letra H, 1011. Letra I, 972. Letra J, 5013. Letra K, 9300. E letra L, 6000. 6.000. No terceiro exercício, vocês vão colocar lá: complete as situações a seguir. Depois, resolva em seu caderno conforme o exemplo. Então, olha lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo. Olha lá. Exercício A. Situação 1. Por que não está aparecendo aqui? No exercício de vocês, na letra A, está escrito assim: situação 1. Pelas minhas contas, está todo mundo acompanhando junto comigo? É isso que está falando o exercício de vocês? Pelas minhas contas, já comprei. É isso que está no de vocês, gente?
Fazem um ok na tela para tia? Tá. Então, olha lá. Pelas minhas contas, já comprei R$ 152. Mas com esse produto de R$ 19, o valor ficará em R$ 171. Então, o que ele fez? Ele comprou um produto, ele na conta dele ele tinha feito R$ 152, né? Mais 19 que ele comprou o produto, que deu 171, certo? Agora na B está escrito o seguinte: será que posso pagar com... Então, assim, se a conta deu 100... Presta atenção, é hora de olhar para a tia Pri agora. Presta atenção. Se o valor deu R$ 171 que ele tem que pagar, no exercício B está escrito assim, situação 2, será que posso pagar com quanto? Então, quanto será que ele pode pagar a conta? Será que se ele tiver R$ 200, ele consegue pagar a conta? Sim, né? Porque se ele tem uma conta de R$ 152 mais 19, vai dar R$ 171. Então, se ele tiver R$ 200 na mão dele, se ele tiver R$ 200 na carteira dele, ele vai conseguir comprar o que ele pediu, né? O que ele viu lá, o que ele quis comprar. Lá a letra C está escrito assim: resolva a situação 1 usando o algoritmo da adição. Então, vocês vão fazer uma continha de quê? De mais 152 mais 19, certo? Que vai dar o resultado de 171, certo? Opa, 171. Estão acompanhando comigo? Todo mundo faz um ok na tela, por favor? Tá. Agora, no exercício 4, nós teríamos que fazer uma continha, tá? Usando material dourado. Lá está escrito assim: 753 mais 987. E na letrinha B tá ao contrário, 987 mais 753. A mesma coisa que vocês fizeram no exercício 1, no exercício 2, vocês vão fazer. Então, podem resolver essas duas continhas. Olha aqui embaixo que está escrito no livro de vocês. Em uma adição, a ordem, olha lá, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, tanto esse resultado quanto esse resultado vai dar a mesma coisa, porque os dois só está mudando o número, só está mudando a parcela. Então, olha, 753 mais 987 é 1.740. 987 mais 753 também é 1.740. Então, está dizendo que na adição, a ordem da parcela, ela não importa a ordem, porque o resultado sempre será o mesmo. Todo mundo está acompanhando comigo? Faz um ok na tela para a tia, por favor. Lume, Rafa, Lucas. Lucas está acompanhando, está entendendo, Lucas? Bom,
Então, nós aprendemos o quê? Que na adição, a ordem da parcela não importa, porque o valor do resultado sempre será o mesmo. Todo mundo entendeu essa parte? Tá. Sim. Tá, muito bem. Luísa, você entendeu que a ordem da parcela não importa? Tá. Luísa, estudou tabuada? Não estudou? Hã? Não estudou tabuada? Porque ontem eu saí da casa da minha avó, né? Pra lá. Tá, então hoje se eu fizer chamada oral, você não sabe. Bom, então assim, vocês precisam estudar tabuada, tá? Vocês só vão saber fazer conta de dividir, de multiplicar, se estudar tabuada. Quem não estudar tabuada não vai conseguir, gente. Tá? Agora, lá na página 78, nós vamos falar sobre a subtração. O que é subtração? É a continha de menos, tá? Subtração. Então, acompanhem comigo a subtração. Vou compartilhar a página com vocês do livro. Subtração. Acabou aqui. Não está abrindo 78. Deixa eu ver. Bom, vamos continuar no próprio livro, tá bom? Deixa eu só... Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a subtração. Então, acompanhem junto comigo. Olha lá. Subtração pode ser utilizada para comparar duas quantidades, completar a quantidade até atingir outra. E ainda pode ser utilizada para retirar uma quantidade de outra. Como podemos efetuar a operação de subtração? Mesma coisa que a gente fez na adição, a gente vai prestar atenção aqui, ó. Veja, junto com Carol e Paulo, a resolução da subtração a seguir. Eu sei os nomes dos termos da subtração. São minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, ó, aqui, ó, na primeira parcela, a gente chama minuendo, né? Minuendo. Na segunda parcela, a gente... O nome, né? O nome correto é subtraindo. E o resultado se chama resto ou diferença. Agora, olha só. Vamos representar o minuendo com material dourado e com o algoritmo. Então, o algoritmo é esse aqui, ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, o número é 1.280. Então, ó, a unidade é o quê? 0. Então, nós não temos nada no cubinho. Na dezena, nós temos 8. Então, nós temos 8 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na centena, são 2. Então, nós temos duas placas de... Cada uma tem 100. E no cubo, que é a unidade de milhar, nós temos 1.000. Então, ficou... Se a gente colocasse uma borracha aqui, ó, no algoritmo, a gente ia ver
Se a gente conseguisse ler 1.280. Embaixo a mesma coisa, está falando do quê? Do número do subtraindo. Então, olha lá. 1.280 menos 1.095. Não foi esse o resultado? Não foi essa continha aqui, ó, que a Carol e o Paulo vão fazer? Então, olha só. Cubinhos. Não tinha nada aqui em cima, certo? Só que no subtraindo, nós temos 5. Então, nós temos 5 aqui. Aqui nós temos o quê? 9. Aqui nós temos o quê? Na centena? Nada. E aqui nós temos 1.000. Só que na centena aqui, ó, vocês estão vendo que tem 0? Só que a conta é de menos, tá? Então, agora sim é que vocês vão prestar atenção. Agora podemos realizar a subtração dos cubinhos. Então, olha lá. 5. Para chegar no 10. Tia, como que o 0 virou 10? Nós pedimos emprestado para o amiguinho que é a dezena. Quando nós pedimos para a dezena, o 8, ele vai virar 7. Ele não é 8, ele vai virar 7. Esse 1 que a gente vai emprestar é para o amiguinho aqui do lado da unidade. Então, 10 menos 5, 5. Agora, o 7, dá para tirar 9? Não. Por quê? Porque o 7 é menor que o 9. Então, nós teremos o quê? Que pedir para o amiguinho do lado também. Então, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo está mostrando, ó. Nós vamos pedir para o 2. Então, a centena que é 2, ele vai virar 1, e aqui vai virar de... Ele não era 7, ele virou 17. Tá vendo que tá aqui, ó, o 1 e o 7? Então, 17 menos 9, quanto que é? 8. Que tá aqui o resultado, ó, 8. Agora nós vamos resolver 1 menos 0, porque aqui não virou 1, nós não emprestamos. Sempre quando a gente pede alguma coisa para o amigo, a gente tem que devolver, não tem? Então, se você pediu para o 8, tem que devolver. Então, você já devolveu, ó. Ele virou 17. Aqui embaixo, 2 menos 0... Não, desculpa. 1 menos 0, 1. E aqui, ó, 1 menos 1, 0. Então, o valor ficou 185. Como que a gente faz isso no material do horário? 100 é a coluna da centena, é a coluna do quê? Da plaquinha de 100. Depois do lado, 8 é quantas barrinhas? 8 barrinhas. Cada barrinha tem 10 cubinhos. E 5 unidades que nós temos 5 cubinhos que representam 5 unidades. Embaixo está dizendo assim. Ao resolvermos as subtrações, fazemos quantas trocas forem necessárias. As trocas podem acontecer em uma ou mais ordens, como aconteceu no exercício acima. No algoritmo, riscamos o número que ocupa a ordem que seja trocada e escrevemos logo acima dele de seu antecessor, somando 10, que é a ordem anterior. Depois da troca, efetuamos a subtração nessa ordem e passamos para a ordem seguinte. Gente, não é nem... Vocês já aprenderam conta de subtração, não aprenderam? Todo mundo faz um ok, quem já aprendeu conta de subtração. Lembre-se, na conta de subtração, vocês não podem fazer essa troca de parcelas. Por quê? Porque o número maior sempre tem que estar em cima. Concordo? Todo mundo entendeu? O número maior da parcela sempre tem que estar em cima. Vocês viram que na subtração que a Carol e o Pedro fez, eles fizeram 1.280 menos 1.095. Qual que é o número maior, Lucas? É 1.280 ou 1.095? Qual que é o número maior? (1.280) Então, 1.280. Não podemos fazer a mesma coisa que a gente faz na adição. Se a gente trocar
1.095 menos 1.280, vocês não vão conseguir fazer a continha, tá bom? Então, tem que prestar atenção na hora. Quando a tia der um problema, e vocês... Lembra quando eu dei uma folhinha para vocês com vários problemas? Que vocês tinham que ler o problema e resolver no caderno? Vocês têm que ler o problema, entender para colocar no caderno. Agora, aqui no livro, não tem isso, tá? Nesse livro não tem. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na adição, vocês vão fazer na subtração. Então, agora vocês vão fazer somente o exercício 1. Então, vocês vão fazer 870 menos 254. E o 2, eu vou explicar para vocês. Não é para fazer o 2, tá bom? Não é. É somente o 1. Eu vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês resolverem um exercício 1. Resolva a subtração usando o material dourado e anote os resultados. O primeiro exercício. Então, vamos lá. Primeira resposta, a letra A, 616. Letra B, 318. Letra C, 3.221. Letra D, 497. Letra E, 753. Letra F, 188. Letra G, 831. Letra H, 7.674. Quem acertou faz um ok na tela. Ó, o Rafa. Tia, você pode repetir, por favor? Gente, ó, deixa eu Tia, falar uma acertei coisa pra tudo. vocês. Lá no exercício 2, está falando o seguinte. Está falando o seguinte no exercício 2. Olha lá. Arme e efetue as subtrações a seguir. Lembre-se de anotar as trocas. Vocês lembram que eu falei para vocês que na subtração não pode haver troca de parcelas? Então, eu vou fazer com vocês junto. Prestem atenção, olha. 709. Prestem atenção, tá bom? Menos 263. Opa, 63. Então, vamos lá. 9 menos 3, quanto que dá? Eu tenho 9, tiro 3, fica 6. Agora, 0, dá para tirar 6? Não. Então, eu pedi um emprestado para o 7, que ele vai virar 6, né? E eu vou vai virar 10. Vai virar 10, isso. Então, 10 menos 6? 4. 4. Vou colocar ele juntinho aqui. 4. O 7, que virou 6, né? Ele virou 6. Então, 6 menos 2? 4. 4. Bom, até aí todo mundo entendeu, certo? Todo mundo entendeu? Faz um ok na tela para a tia verificar. Todo mundo entendeu, gente? Faz um ok na tela, por favor. Tá. Agora está dizendo o quê? Assim, ó, lembre-se de anotar as trocas. Será? O que a tia explicou para vocês? Eu não posso trocar na subtração. Eu não posso fazer o uso da subtração. Por quê? Porque a ordem dos fatores vai dar um resultado diferenciado, vai dar um resultado que não tem nada a ver. Vocês não vão conseguir. Então, agora, eu vou fazer com vocês, prestem atenção. Agora eu quero ver eu voltar aqui, peraí. Deixa eu pegar o lápis de novo. Opa, peraí. Aqui. Ai, meu Deus.
do lado. Aqui, ó. Então, olha só. Se eu fizer 263 menos 709. Agora tem, peraí, que agora tem que vir aqui, ó. Será que vai dar o mesmo resultado? Não faço ideia. Menos 709. Essa conta dá, gente? Não. Não dá, né? Essa conta não Porque, dá. porque na subtração o maior tem que ficar em cima. Muito bem, João. Porque na subtração o número maior tem que estar em cima. Tá, então como que eu vou saber se o meu resultado está certo? Então eu vou falar para vocês. Vocês já ouviram falar na provinha real? Já não ouviram? Sim. O que é a provinha real? Vou explicar para vocês. Para eu fazer a conta, ó, presta atenção. Para eu fazer a prova real na conta de subtração, a prova real teria que ser a continha de mais. E se eu tiver na continha de mais, como que eu vou fazer a prova real? Eu vou explicar para vocês também. Como lá é só para trocar as parcelas, aqui a gente tem que chegar num número, concorda? A gente tem que fazer a troca. Então, olha só. Se, ó, aqui é o minuendo. Deixa eu escrever. Minuendo. Aqui é o subtraindo, certo? Tá. Agora, eu quero... E aqui é o resto, né? Que é o resultado. Como que eu tenho que fazer essa troca? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o 709, que é o número maior, certo? 709. Presta atenção. Que é o número maior. Aí, vocês vão fazer menos... Vocês vão pegar qual é o número que deu aqui no resultado? 446, certo? Vamos fazer essa conta comigo? E essa conta tem que dar o resultado. Tem que dar 263. Vamos fazer comigo essa conta para ver se vai dar certo? Vamos lá. 9 menos 3. 9 menos 6. Quanto dá? 3. 3. Então, 9 menos 3. 9 menos 6. 3. Agora, não dá para eu tirar 0 de 4. Então, eu tenho que pedir emprestado para o meu amigo, que é o 7. Então, o 7 vai virar 6. Certo? E o 0 vai virar 10. Então, 10 menos 4, quanto que é? 6. O 6 menos 4, quanto dá? 6 menos 4, quanto dá? Não dá 2? Sim, dá 2. Então, não deu o mesmo resultado? Sim. Deu. Então, a conta tá certa. Mas nós utilizamos o quê? O 709, que foi o minuendo, menos o resto. Essa parte aqui, gente, para fazer a troca, é um pouquinho complicado de entender, tá? Ainda mais agora, online. Então, nós vamos fazer o seguinte. De vez nós fazermos a troca, nós não vamos fazer a troca. Nós só vamos fazer a continha de subtração, tá bom? Da letra A, da letra B, da letra C. Só vamos fazer a subtração, tá? Para vocês não ficarem preocupados com isso.
Não tem problema, nós vamos aprender, mas agora vocês vão fazer somente a subtração. Como? Peraí, deixa eu tirar da página. Como o horário já está dando o horário do lanche, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a letra A, B e C agora, tá bom? A letra D, E e F a gente vai fazer na próxima aula. Não é para fazer em casa, porque não tem lição de casa. Então, vamos lá. Vamos fazer a letra B. 702. Arme a continha aí. 702 menos 376. Lembrando que o número maior é em cima, na ordem que está aí. Número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Sim. Vocês vão fazer a letra A, a letra B e a letra C. A letra C é 1972 menos 806. Depois, vamos corrigir e vamos tomar o lanche. Tá bom. Oi? Não entendi, Caio. Deixa aberto para eu entender o que você está fazendo. Letra A. Quanto deu a letra A? Miguel, pode responder para a tia. Quanto deu a letra A? 446? Isso. Letra B, pode falar, Luiz Gustavo. Eu já terminei tudo, então. Luiz Gustavo, pode falar. 326. Isso, 326. E o Lucas vai me falar a letra C. Quanto que deu a letra C, Lucas? Eu acho que ele falou que não sabe. Lucas. Deixa eu te soltar o seu microfone. Ele disse que ele não quis. Fala, Lucas. Não fez. Eu não fiz, tia. Então pode fazer. Eu fiz, tia. Tá bom, deixa o Lucas fazer, aí a gente já vai responder. Lucas, pode responder. Pode Entendi. fazer a continha de menos. Tá bom. Eu vou esperar. Vamos lá, gente. Página 136 de Ciências, Cadeia Alimentar. Esse segundo volume vai falar sobre os conceitos de população das cadeias alimentares e os ecossistemas. Nós vamos conhecer diferentes níveis tróficos e a importância deles em uma cadeia alimentar. Vamos também reconhecer o sol como papel fundamental no fornecimento de energia para as cadeias alimentares, compreender as relações alimentares entre os organismos e diferentes níveis tróficos. Tá? Agora, prestem atenção que eu vou compartilhar uma página com vocês, que é a do livro, para a gente estar lendo juntos. Tá? Vamos lá. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Os seres, página 137. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Para que esse ciclo ocorra, esses seres precisam de energia para realizar as atividades e assim viver. Além da energia, eles precisam da matéria para formar os seus próprios corpos. Na natureza, a energia e a matéria podem ser obtidas do ecossistema em que os seres vivos vivem. Você já ouviu falar em ecossistema? O que significa? Vamos lá. Isso aqui é uma representação de um ecossistema na lagoa. Página 138. Ecossistema. Ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos. Marquem com marca texto.
Ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos. Os componentes vivos são os organismos com vida, como animais, vegetais e os micro-organismos. Já os componentes não vivos não têm vida, como água, solo, rocha, ar, minerais e luz. Então, ó, vamos lá. Os vivos e os não vivos. Os vivos são animais, vegetais e micro-organismos. E os não vivos são o que não tem vida. Água, solo, rocha, ar, minerais e luz. No ecossistema, esses são componentes vivos e não vivos. Interagem constantemente. Em um ecossistema, os organismos de diferentes espécies se organizam em comunidade. Por exemplo, no ecossistema da lagoa da página anterior, você pode observar que há uma comunidade formada por peixes, patos, sapos, molúsculos, insetos e vegetais. Comunidades são conjuntos de população. As populações, por sua vez, são agrupamentos de organismos da mesma espécie. Por exemplo, na comunidade da lagoa, há uma população de libélulas, de patos e de peixes. Então, olha lá, libélula, a população de libélula, em uma lagoa, e uma população de patos. Em um ecossistema, os seres vivos estão relacionados, pois depende dos componentes não vivos desse ecossistema. E também podem depender uns dos outros. As relações dos seres vivos com o meio em que vivem são muito importantes para o equilíbrio do nosso planeta. Por isso, existe uma área da ciência que tem como objetivo estudar essas relações chamada ecologia. Todo mundo está acompanhando? Faz um ok para a tia na tela. Vamos lá, então. Lá no nosso glossário, o que é ecologia? Ecologia é um termo da origem grega que é oikos, casa, e logos, estudo. Significa estudo da casa, ou seja, todos os ambientes da Terra. Cadeia alimentar. Vamos lá. Cadeia alimentar. Página 139. Para muitos seres vivos, a energia é uma matéria são obtidas por meio da alimentação. Alguns produzem o próprio alimento, já outros precisam se alimentar de outros seres vivos, retirando deles a energia e a matéria do que precisam. Nesse caso, um organismo se alimenta do outro. Este, por sua vez, pode se alimentar ainda de outro e assim por diante. Essa relação entre os seres vivos é denominada a cadeia alimentar. Então, olha lá, o sapo está caçando o gafanhoto, que se alimenta da grama, tá? A palavra cadeia se refere à ligação ou conexão entre elementos envolvidos na situação. As cadeias alimentares são sempre desenhadas apontando o sentido do fluxo de energia, ou seja, no sentido de quem é a fonte de alimento e para quem está sendo alimentado. Então, vocês estão vendo aí, ó, um desenho, um esqueminha aqui embaixo, olha lá. A folha serve para o rato serve para a cobra, e a cobra serve para o gafanhoto. Então, assim, esse é um exemplo de cadeia alimentar. No exemplo anterior, a planta, ó lá, tá aqui embaixo. A planta serve de alimento para o rato.
o qual serve para alimento para a serpente. É uma serpente, não é uma cobra, gente, é uma serpente. Por sua vez, serve de alimento para o gavião. Então, isso é uma cadeia alimentar. Assim, seguindo as setas, é possível saber qual direção a energia e a matéria vão. Da planta para o rato, do rato para a serpente, da serpente para o gavião. Então, tem que ser nessa direção, tem que ser esse processo, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu peguei da cadeia alimentar. Presta atenção. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse. Peraí que tá abrindo, gente. No exemplo anterior, a planta serve de alimento para o rato. Então, a gente já fez. Agora, com a lupa na mão, que outros exemplos de cadeia alimentar você conhece? Registre a resposta ao lado por meio de uma escrita, desenho, ou lembre-se o fluxo da energia usando as setas. Nós não vamos fazer esse, tá bom? Esse aqui vai ser para casa, mas não hoje. Agora, vocês vão lá na página 140. Lá na página 140 está escrito assim. Deixa eu colocar aqui junto com vocês. Peraí. Peraí, deixa eu interromper. Vamos lá na página 140 comigo. No parque de uma cidade há um lago. Nesse lago há uma comunidade com os seres vivos. Há algas, aves aquáticas, peixes carnívoros e caramujos. As aves aquáticas se alimentam de peixe, pois pescam muito bem. Os peixes são muito rápidos e se alimentam de pequenos caramujos. Os caramujos comem as águas do fundo do rio e as que ficam aderidas às plantas aquáticas. Agora é sua vez de montar a sua cadeia alimentar. Vá até a página 27 do material de apoio. E vocês vão pegar lá na página 140, na página 27, tem os seres vivos, tem o peixe, caramujo. Vocês vão pegar somente essa parte aqui. Só esses aqui, ó, esses 4. Tá bom? Podem pegar. E aí, vocês vão sem colar, não é para colar ainda. Vocês vão colocar, vocês vão montar a cadeia alimentar, tá bom? Retire as imagens dos seres vivos e cole seguindo a ordem que alimenta um ao outro. Depois desenhe as setas nos sentidos corretos do fluxo de energia. A mesma coisa que tem na página 139, vocês vão fazer na página 140, nesse espaço que vocês têm, tá? Então, vocês vão destacar e vão colocar em ordem. E aí, depois a gente vai falar a ordem para vocês colarem para ver se está tudo ok. Todo mundo entendeu o que é para fazer na página 140 de ciências? Ok. Página 140. Presta atenção, gente. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Então, vamos lá. A nossa cadeia alimentar da página 140 ficou algas, caramujos, peixes carnívoros
e aves aquáticas. Todo mundo conseguiu entender a nossa cadeia alimentar? Então, Peraí, o caramujo se alimenta ainda que eu da tô alga. colando. Todo mundo? Pode falar, Luiz Peraí. Gustavo. É para colar na 140, né? O exemplo tá na 139. Isso, você vai colar no espaço da página 140. Nessa sequência que a tia Pri falou. Tá. Algas, Já caramujo. colei, já colei. Ah, já colou? Tá bom. Tem gente vindo. Bom, continuando. Agora, nós vamos para o exercício 2, porque todo mundo já fez o 1, né? Então, nós vamos para o exercício 2. O 2 está falando o seguinte. Observe novamente o esquema da cadeia alimentar. Então, a gente vai observar de novo que, olha lá, a planta serve para o rato serve para a lagarta serve para o gavião. Então, olha lá, na letrinha A. Se por algum motivo a população de ratos desse ecossistema diminuir, a população de plantas irá aumentar ou diminuir? O que vocês acham? Ela vai aumentar. Muito bem, Rafa. Aumentar. Ela vai aumentar. Muito bem. Espera que a tia vai desativar os microfones. E aí vocês podem falar aqui no exercício que nós estamos, no 2. Vamos lá, pronto. Se a população de ratos... Não consigo ler. Gente, é para deixar o microfone desativado, tá? Só é para ativar na hora de responder, não é para ficar com o microfone desativado. Bom, aí na letrinha B está dizendo o quê? Se a população de ratos diminuir, a população de serpentes irá aumentar ou diminuir? Porque não vai ter o quê? Não vai ter ratos, então ela vai diminuir. Ela vai diminuir, ela não vai ter o que comer, né? Ela não vai ter o alimento dela. E na letrinha C está dizendo o quê? Se a população de serpentes diminuir, os gaviões serão afetados? Sim ou não? Ele vai diminuir ou ele vai aumentar os gaviões? Sim. Vai diminuir. Vai diminuir porque não vai ter alimentação para eles, né? Então, prestem atenção da forma que é o esquema da cadeia alimentar. Então, um ser precisa... Então, assim, a planta... O rato precisa da planta, a lagarta precisa do rato e o rato e o gavião precisa da lagarta para se alimentar, tá? Então, assim, na hora que a gente estiver falando sobre cadeia alimentar, vocês têm que lembrar desse esquema, que um depende do outro para comer. Pode falar, Rafa. Pode ativar seu microfone. Não quer falar? Tá. Então, vamos lá. Níveis tróficos. Eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar a tela com vocês, que fica mais fácil. Níveis tróficos. Vamos lá. Níveis tróficos. Vamos, sobe. Os organismos ocupam posições diferentes nas cadeias alimentares. Essas posições que os organismos ocupam são denominados a níveis tróficos, que são, vamos lá, pegando a caneta marca-texto, são produtores, consumidores primários, secundários e terciários e os decompositores, tá? Então, os níveis tróficos fala da cadeia alimentar em diferentes posições, tá? Então, são os produtores e os consumidores. Primário já está falando o nome, né? Primário, o primeiro, secundário, que é o segundo, e o terciário. E depois vem os decompositores. Então, olha só, nós temos um esquema aí, ó. Decompositores são os que estão aqui, ó,
tá? Essa aqui é um decompositor. Então, olha lá, os produtores são esses aqui. O primário, o consumidor primário, é esse aqui que vocês estão vendo. O secundário, vocês estão vendo a setinha? O terciário e o consumidor. Conseguiram acompanhar o desenho comigo? Mais para frente, vocês vão entender por que tem o primário, o secundário e o terciário. Acompanhar a leitura comigo de novo. Produtores. A base das cadeias alimentares é sempre composta de organismos produtores. Esse é o primeiro nível trófico e será a base da base alimentar de outros níveis. Então, o primeiro nível da base alimentar dos outros níveis será o quê? Ele sempre vai ser, a base sempre vai ser algum organismo produtores. Então, olha lá. O termo produtor se refere a algo ou alguém que cria ou produz alguma coisa. Grifem com um marca-texto. O termo produtor se refere a algo ou alguém que cria ou produz alguma coisa. Os produtores também podem ser denominados seres autotrófos. Essa palavra tem origem grega e cada parte dela tem um significado. Observe o esquema a seguir. Então, olha lá, auto significa, se refere ao próprio ser, por si próprio, e trófos significa alimentação e nutrição. Assim, na ecologia e nas cadeias alimentares, os produtores são organismos que produzem o próprio alimento e não precisam se alimentar de seres vivos. Como será que um ser vivo obtém energia e matéria sem consumir o outro ser vivo? Como ele consegue obter energia e matéria sem comer? Então, olha lá. Então, estão vendo que tem uma futura árvore ser uma fotossíntese terrestre. Tá? Então, ó, vocês estão vendo que tem um desenho. Estão conseguindo ver? Na página, vocês têm que virar, não tem que virar para ver? Então, na minha também, ó lá. Uma futura árvore ser fotossintetizante terrestre. Então, olha só. Nós não vamos fazer hoje produtores seres fotossintetizantes. Não vamos fazer. Nós vamos parar na nossa cadeia alimentar e vamos lembrar dos produtores, que tem que ser a base da nossa cadeia alimentar. E dela saem os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários e os quaternários. Tá bom? Então, nós não vamos entrar... Na próxima aula, a gente fala sobre os produtores. Hoje não, porque senão vai confundir a cabecinha de vocês. A apresentação dos 3 níveis sempre está interagindo com a cadeia alimentar, tá bom? Então, assim, vocês depois vão fazer um exercício da página 146, que fala sobre a ordem dos decompositores, produtores, primários. Nós vamos fazer juntos, tá bom? Depois a gente vai também fazer, na página 143, tem uma atividade para a gente fazer por meio de fotossíntese. Então, assim, na próxima aula a gente vai conversar sobre a fotossíntese e aí a gente vai colocar... Vocês já fizeram algodão umedecido com água, 2 copinhos, para um punhadinho de feijão, mas dessa vez a gente vai enxergar de forma diferente, tá? Então agora vamos para a história, para ciências, e vamos para a história.
História, nós falamos ontem um pouquinho sobre o povo indígena, né? A gente estava falando sobre o povo indígena. Página 220 de história. Página 220 de história. Já explicamos um vídeo sobre a cultura indígena, né? O modo de vida dos indígenas. Ontem nós assistimos esse vídeo que fala sobre a vida dos indígenas, né? Eu vou colocar de novo para vocês relembrarem, tá? Ok. Gente, desativa o microfone, por favor. Tá. O Brasil é o segundo maior país do mundo e possui um território marcado por uma grande diversidade natural e cultural. Mas, em meio a tantas paisagens e culturas, você já se perguntou quem foram os primeiros habitantes do Brasil? No passado, o território brasileiro era habitado por inúmeros povos que apresentavam diferentes costumes e modos de vida. No século XV, quando os europeus chegaram à América, não levaram em consideração as diferenças entre esses povos. Por isso, chamaram a todos de índios. Aruaques, Caetés, Carijós, Goitacazes, Tupinambás e Yanomami. Você conhece esses povos? Esses e muitos outros povos formam os indígenas do Brasil. Nosso idioma, alimentação, festas típicas, música e muitos outros aspectos de nossa cultura são heranças indígenas. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eu. Apesar das diferenças entre os povos indígenas, algumas semelhanças em seu modo de vida podem ser destacadas. Vamos conhecer algumas delas? A maior parte dos povos indígenas não possuía escrita. Por isso, seus conhecimentos são transmitidos de geração para geração por meio de histórias contadas e recontadas ao longo dos tempos. As habitações dos indígenas são chamadas de malocas, em algumas regiões também conhecidas como ocas. Essas moradias são coletivas e cada uma delas pode abrigar de 50 a 200 pessoas. Em algumas aldeias, o líder da tribo é chamado de cacique. O cacique tem o dever de manter a tribo organizada. Já o pajé, em alguns lugares conhecido como xamã, possui conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na tribo. As atividades diárias do grupo são divididas entre homens e mulheres. As mulheres geralmente cuidam da agricultura, preparam alimentos e produzem objetos artesanais, enquanto os homens constroem habitações e praticam a caça e a pesca. A educação das crianças da tribo é de responsabilidade do grupo e não apenas dos pais. Dessa forma, as crianças aprendem um modo de vida indígena observando os adultos no dia a dia. Vamos lá. Já falamos sobre a cultura indígena, né? Então, olha lá. Cada grupo indígena tem a sua língua e forma de trabalhar, morar, pensar e agir. Eles também têm a sua própria
cultura. Alguns dos seus conhecimentos e suas tradições são semelhantes. Na época em que os portugueses aqui chegaram, eles se organizavam em comunidades e moravam em aldeias, deslocando-se de um lugar para o outro sempre que necessitavam. As casas eram construídas de grifa, marca-texto, construída com materiais que floresta fornece, como madeiras, palhas, folhas de árvores. Dentro de casa, dentro as casas indígenas não tinham paredes e portas, era protegida apenas por uma cortina de palha, redes penduradas, esteiras de palhas estendidas no chão, banquinho de madeiras e grandes potes de barros para armazenar água que ficava espalhada pelo ambiente. No interior da casa, era decorado com enfeites de palha ou fibras, trançadas como o formato de pássaros, como papagaio, andorinhas e pardais. As crianças indígenas gostavam muito desses enfeites pendurados pela casa. Para os indígenas, esses enfeites afastavam os maus espíritos e traziam sorte para a família e toda a sua aldeia. Em alguns casos, outros indígenas entravam em conflito, pois tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes. As frequentes guerras entre os grupos faziam parte da tradição cultural dos povos indígenas. Então, olha aí, a gente está vendo o primeiro desenho. Era a casa dos Craió e a casa dos Chavantes. Depois, com o início da colonização portuguesa, diferentes povos indígenas habitavam tanto no litoral quanto no interior do território brasileiro. Por não compreenderem a complexidade cultural dos povos nativos e colonizadores, os portugueses promoveram duas enormes simplificações. Uma delas foi adotada da palavra índio para nomear todos os povos nativos que viviam na terra, que mais tarde formaram o Brasil. A segunda simplificação foi chamar os indígenas que habitavam as regiões próximas ao litoral de tupis, e os indígenas que habitavam nas regiões do interior, o que falavam era tupi de tapuias. Então, vocês estão vendo essa ilustração desta página. Observem direitinho as ilustrações, prestem atenção nas ilustrações. Podem olhar no livro de vocês essas ilustrações e nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. A nomeação, né, quando foi dado para a nomeação dos índios, quando foi para os nativos da América, foi adotada por Cristóvão Colombo, né? Quando ele chegou na América em 1492, acreditava ter chegado às Índias, que na época significava várias regiões do Oriente, atuais, que é a Índia, China e Japão. E por isso passou a chamar-se população de índios. Tá? Esse termo passou a ser aplicado aos moradores. Tá? Por isso é que o termo de índios foi para os nativos da América. Foi porque foi Cristóvão Colombo, quando chegou em 1942, ele acreditava que as Índias, né, naquela época, era as regiões do Oriente. Então, nos dias atuais seria Índia, China, Japão. Tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, que foi em 1500, Portugal já comercializava com as Índias desde 1948. Quando o Vasco da Gama chegou ao extremo do Oriente, lá em 1504, o navegador Américo confirmou que os povos viviam em um continente desconhecido. Tá? Então, vocês analisaram aí as ilustrações que eu coloquei para vocês. Então, a primeira é a forma de habitação dos indígenas, né? Olha só como é que era a forma de habitação deles.
totalmente diferente da nossa habitação, né? Nós temos casa, temos paredes, temos banheiro, tudo separadinho, temos quarto, temos cama, né? Tudo separadinho. Tia, que página vocês estão? 221. Então, olha só, os indígenas, eles viviam em comunidade. A nossa diferença é que os indígenas viviam em comunidade. Nós não, né? Nós vivemos em uma sociedade, né? Nós temos os nossos costumes, mas nós não temos que morar onde eles moram, né? Nessa forma de habitação dos indígenas. Lembra que os indígenas, eles enfeitavam as casas? Como é que eles enfeitavam as casas deles? Tá lá na página. Com palha. Enfeite de palha. palha. Como é que era a cortina deles? Como é que era a porta deles? Era como? Peraí. Era com cortina, não tinha a porta naquela época. Né? Eles moravam em aldeias. De palha também, né? E como que eram construídas as casas naquela época? De Era palha. com madeira, com palha e folhas de árvore. Folhas de árvore. Com as coisas da floresta. Lá na página Não sei. lá na página 222, a mão na massa. Cada comunidade indígena tem seu próprio costume e tradição aos que são transmitidos de geração em geração. Na cultura indígena, vários mitos foram criados para explicar a origem dos povos. Leia um dos mitos, olha lá. Há muito tempo atrás, na floresta que se chama Amazônia, vivia um grande senhor que conhecia os mistérios do mundo. Conhecido por todos como pajé. Ele guardava a lua dentro do seu corpo. Um dia, quando o grande pajé morreu, a lua começou a vagar sozinha pelo céu. Depois de muito, mas muito tempo mesmo, ela resolveu voltar para a terra, aonde havia morado com o pajé. Quando os parentes dele a viram, ficaram com medo e começaram a disparar enormes flechas contra a solitária lua, que assustada se escondeu atrás de suas amigas nuvens. Quando uma flecha muito veloz atingiu a lua, ela começou a sangrar sobre a terra. E das gotas de sangue que caíram da solitária lua, nasceram os primeiros indígenas do grupo conhecido como Yanomami. Então, agora vocês vão responder. Em qual lugar do Brasil aconteceram os fatos narrados no mito? Aonde que foi que aconteceu? Luísa vai me responder, porque ela prestou bem atenção no texto, né, Luísa? Então, aonde que aconteceu esse fato narrado? Aonde que foi? Eu não sei, tia. Luísa vai responder. Tá bom. Tá me escutando? Na Amazônia. Aonde? Na Amazônia. Na Amazônia, muito bem. Da Amazônia. Foi na Amazônia. Do que trata a história do que a gente leu? Trata do quê? Dos primeiros o quê? Povos indígenas. Trata-se dos nascimentos dos primeiros Yanomami, né? Yanomami. Trata dos primeiros Yanomamis. Pode colocar, viu, Lucas? Pode escrever a resposta. Trata-se o quê, tia? Trata do nascimento dos primeiros Yanomami. Trata-se do primeiro Do nascimento. do nascimento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ô tia, eu escrevi nascimentos dos primeiros Yanomamis. Que quando você terminou de
de perguntar, eu já estava fazendo. Tá. Eu tô péssima. Coloquei quase a mesma coisa do que o Miguel. Eu também fui mais ou menos igual o Miguel. Então, é isso que eu tô achando estranho. Aparentemente ele tá no carro em algum lugar. Fora dessa sala. A 3. Quem era o pajé e o que ele fazia com a lua? Ele guardava a lua dentro do corpo. Ele era um senhor que conhecia o quê? A lua. Os mistérios do mundo. Era. Ele guardava a lua aonde? Dentro de você. Dentro do seu corpo. Muito bem. Era um senhor que conhecia os mistérios do mundo. E ele guardava a lua dentro do seu corpo. Segundo o mito, como o povo e a Mani nasceu? Depois Que um índio atirou a flecha na lua. depois da morte do pajé. Coloque em resposta completa. Depois da morte do pajé, que a lua sangrou. A lua passou a vagar sozinha pelo céu, certo? Aí ela voltou para casa, onde ela e o pajé moravam. Isso. Aí os índios ficaram com medo, os parentes do pajé. Depois. Eles atiraram uma flecha na lua. Peraí, vamos continuar aqui. Depois, a lua voltou para casa. Opa, nossa, vou. Depois a lua voltou para casa. O que mais? O pajé morava. Que mais? E os parentes delas, do pajé, estavam lá. E os parentes estavam lá. Ficaram o quê? Atiraram uma flecha nela. Primeiro eles ficaram assustados. Depois atiraram uma flecha nela. E começaram. Vai ter que fazer A lua começou a sangrar. E começaram a atirar flecha na lua até sangrar. Flecha com H, é? Tem que fazer uma letra bem pequenininha para caber tudo isso em 2 linhas. Gente, pode colocar com as palavras de vocês. Depois que ela sangrou, caiu alguns pingos na terra. Isso. Foi aí que nasceram os Yanomami. Isso, pode colocar com as palavras de vocês. É que a tia foi colocando, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês. Tá? É para fazer, não é para copiar. É para fazer sozinho. Por que você não me falou antes, tia? Que eu tava copiando. Ué, Bia, você me deu a resposta toda? Então vamos lá. A primeira ficou Amazônia, a segunda ficou data do nascimento dos primeiros Yanomami. A terceira ficou que ele era um senhor que conhecia os mistérios do mundo e ele guardava a lua dentro do seu corpo. E por último... Ficaram com medo E por último fala que depois da morte do pajé, a lua passou a vagar sozinha pelo céu, mas um dia ela resolveu voltar para casa, aonde tinha morado com o pajé. E os parentes ficaram assustados e começaram a atirar as flechas na lua. Depois ela se escondeu nas nuvens
E aí, depois que a flecha atingiu a lua, ela começou a sangrar e cada gota que saía da lua nascia um Yanomami. Todo mundo conseguiu fazer? Peraí, tia. Eu estou fazendo, calma aí. Ó, depois. Cadê? Depois. Bom, então ficou assim. Primeira, Amazônia. Segunda, trata do nascimento dos primeiros Yanomami. Terceira, ele era o conhecedor dos mistérios do mundo e guardava a lua dentro do seu corpo. E por último, ele, depois da morte do pajé, ele passou a vagar sozinho pelo céu, mas um dia voltou para o lugar onde morava com o pajé. Os parentes ficaram assustados e começaram a tirar as flechas na lua. E ela se escondeu atrás da nuvem. Depois, a flecha que atingiu a lua começou a sangrar começou a sangrar. E cada gota de sangue que caía nascia um Yanomami, tá bom? Então, hoje terminou a aula de História, na página 222. Próxima aula, nós continuaremos com a organização social política dos povos indígenas. Então, hoje a aula está encerrada, tá bom? Espero vocês amanhã. Um beijo no coração e até amanhã. Beijos.